Eu trabalhei ele bastante aí. Tá? Eu estava vendo um vídeo muito interessante de uma pessoa, certo? E eu peguei esse vídeo e já pedi para ele colocar, coloquei aqui sem ele comentar nada. Deixei ele me posicionado. Ele disse, esse vídeo escreve, né, uma fórmula narrativa usada para criar vídeos curtos e envolventes, de 3 a 5 segundos, pá. Né? E ele usou essa estrutura. Ó. Então ele criou esses 3 pontos aqui. E aí, né, me explicou, etc. e tudo, ó, trabalhou daí um modelo prático que eu podia usar como template, fazendo 4. E aí eu botei, haja como especialista em gerar um conteúdo viral, quero que faça uma análise desse conteúdo e me diga os pontos críticos, fortes e contra esse estilo. Ou seja, eu estou querendo dizer, eu não acredito nesse estilo. Me prove, né? Mais ou menos isso que eu quis, né, passar para ele. E aí ele começou, os pontos fortes, né? Daí, dentro disso, a abertura, né? Ele trabalhou com um dilema imediato, usando um efeito de um cara muito renomado, que ele fala muito sobre história, narrativas e tudo, tá? Não sei se vocês já ouviram falar desse cara. E, né, então, daí geração de identidade, criando o espelho emocional. Você sabe que a gente gosta de conviver, em geral, com pessoas que não entram em conflito conosco, né? Ou seja, a gente vive em bolhas, né? A sociedade toda vive em bolhas. Por isso que os grandes caras que querem influenciar as pessoas ou até manipular as pessoas, o que, que elas fazem? Elas começam a criar um espelho e depois que você se ligou no espelho, ele vai mudando e vai influenciando você para um caminho. Tá bem? Adalberto Pastana, boa noite. Então, certo? Eu levo para esse segundo ponto, né? Então, os micros detalhes, né, levam as pessoas a se sentir internas, tá? E aí, conflito, né, do motor narrativo. Aí começa, depois que tu criou identidade, certo? Aí tu pode questionar, certo? Por isso que na política, na religião, no esporte, não importa o que tu fala contra, as pessoas não conseguem assimilar aquilo. E tudo que tu falar a favor, mesmo que não seja verdade, a pessoa também não faz validação, certo? Então, entra daí sim, tu pode trazer para quem já está no teu time, né, os conflitos em cima disso, né? E aí trabalha com, né, remoção daquela introdução que tu deu lá no início. Ou seja, o que tu aproximou a pessoa, tu tira, certo? Então, agora ele pegou aí os pontos críticos, né? Ele falou que falta variação, né? Porque começa a ser previsível essa técnica, né? Esse excesso de, né, racionalização começa a se explicar demais, né? Isso distancia o público emocionalmente, porque é questão de emoção, certo? Falta de ponto de virada emocional claro, que também como é que, tu faz a mudança daquela questão inicial que tu aproximou a pessoa para onde que tu está querendo levar, né? E depois a questão do gancho, né? Se você depende demais do gancho lá do início do dilema, tu não consegue fazer essa virada, né? Então ele falou dos contrapontos, etc., o risco e a oportunidade, etc. Bom, então o que, que ele sugere? Variação de forma, emoção progressiva e entrega mais orgânica. Ou seja, eu peguei aquele conteúdo e dei para IA, um especialista, para criticar. Veja, porque eu pedi para criticar, ele trouxe sugestões como eu fazer isso, certo? E aí ele fala que é uma versão otimizada, papá, eu já fiz, mas fala sobre a técnica, não sobre o vídeo. Então eu conduzi ele para focar sobre a técnica. Então ele já montou aqui, ó,
os 4 pontos aqui, de novo, da técnica. Eu não vou ler isso, mas eu vou publicar lá na comunidade. Os pontos fortes da técnica, né? Alta retenção, facilidade de viralização, simplicidade replicável, né? E permitir profundidade em pouco tempo. Em 30 segundos você consegue fazer um show com isso. Né? Os pontos fracos é a saturação, porque repetindo isso as pessoas não gostam. Falsa autenticidade, que é outro problema, é mecânico. Redução da nuance, né? Porque é coisas curtas, então talvez não... Né? É ótimo para atrair, mas ruim para fidelizar. E dependência emocional, né? O vídeo se baseia em conflito e dor, né? Então, quer dizer, nós temos que levar para outros pontos, né, positivos, como vitória, humor, leveza, etc. E isso, então, as 4 questões, como é que eu posso estar mudando isso, trocar do dilema por revelação, voz interna por voz narrativa, né? Tirar um conflito e construir micro-arcos de série, ou seja, em vídeos isolados, você vai dando em vários episódios. Então, beleza. Assim, pessoal, chegou o ponto. O que eu fiz? Depois disso eu disse, cria um prompt padrão para mim, poder dar apenas o assunto ou detalhes e você montará o roteiro completo. Seja mais assertivo possível em criar esse prompt, certo? E aí ele criou o prompt para mim. Olha só, prompt padrão, roteiro virtual, formato curto de 30 a 60 segundos. Começa assim, você é um especialista em storytelling viral e psicologia de atenção. Seu papel é criar roteiros curtos, de 30 a 60 segundos, pronto para gravação em vídeo. Tá? Deve ser assim, em vídeo, usando a técnica narrativa de alto impacto baseada em 4 elementos. Hooks, né? Identificação, conflito e fechamento. E algumas instruções adicionais. Vou falar rapidamente aqui. Então, deve capturar a atenção imediata com uma pergunta provocativa, dilema, afirmação, etc. Nunca comece com instruções frias, contexto e explicações. O público precisa sentir curiosidade ou desconforto que obrigue a continuar. Identificação. Gera empatia e conexão emocional com o público. Mostra exemplos do dilema, dores, situações reais ou pensamentos comuns. Use linguagem natural, próxima, com frases curtas e visuais mentais. Conflito. Insira as tensões narrativas, algo que precisa estar em jogo. Erro, obstáculo, dúvida e etc. Faça o espectador sentir a emoção do momento. Culpa, medo, dúvida, libertação. Use 1 a 2 frases curtas de impacto emocional. Fechamento. Traga a resolução ou insights fortes. Deve gerar reflexão ou mudança de perspectiva. Evita autoajuda genérica. Use frases memoráveis e concretas. Opcional. Chame o público à ação. Me segue para mais, pensa nisso, e aí eu podia botar o que eu quero aqui. Instruções adicionais. O roteiro deve ter de 6 a 10 linhas curtas, com ritmo oral, cortes naturais. Linguagem simples, emocional e humana, como se fosse uma conversa interna. Evite frases longas, conectivos lógicos, portanto, então e logo. Use pausas estratégicas representadas por quebras de linha. O tom pode variar entre reflexivo, provocativo ou inspirador, conforme o tema. No final, sugira o título curto do vídeo, máximo 7 palavras e 3 variações de hooks. Agora aqui gera o tema, etc. Então, aí eu comecei, né? Ele fez aqui os exemplos, e eu pedi uma palavra-chave para poder usar, daí ele sugeriu de todas Viral Story. E eu achei melhor botar Viral ST. Daí eu já dei aqui, ó. Aonde? Vamos chamar Viral ST. E aí ele criou o padrão para mim, certo? E eu fiz aqui uns exemplos para ver se validava e tudo mais. E
quero uma imagem ilustrada sobre o Viral ST. Com margens de segurança 20% para ele não cortar e isso aí. Beleza, pessoal? Entenderam a questão? Então, o que eu fiz? Eu peguei agora